Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João Paulo e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do Agro. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o pré-secado. Bom, para discutir esse assunto com a gente, nós vamos receber mais uma vez aqui no podcast a Marion. A gente já tem um episódio com ela, foi um episódio sobre silagem de milho. Se você não ouviu, volta lá para escutar, foi uma conversa muito bacana, muito produtiva. Então, Marion, eu peço que você se apresente mais uma vez, porque a gente pode ter novos ouvintes aí. Olá pessoal, muito obrigada Matheus, muito obrigada João Paulo, é um prazer estarmos aqui de novo, justamente para falar de mais um tema que nós gostamos muito, que está relacionado à forragicultura, né? Então eu sou Marion Strack da Carbonari, sou zootecnista, formado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, aqui no Paraná. Também tenho mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Paraná em zootecnia, focado aí na área de forragens conservadas. Tem uma empresa de consultoria, MSDC Consultoria. Nós fazemos consultoria para produtores, para técnicos, para empresas. Também fazemos projetos de pesquisa, treinamentos, cursos, palestras, todas voltadas à área de forragicultura. Atende toda a região de Ponta Grossa ali, então. Isso, a gente tem região de Ponta Grossa, Castro, que é a capital nacional do leite, Carambeí, os Campos Gerais aqui no Paraná, e já temos expandido um pouquinho para as outras regiões, agora com o online, aí a gente tem trabalhado um pouquinho o que dá, né, para fazer online no agro, a gente tem conseguido fazer alguns acompanhamentos e algumas consultorias e treinamentos online. Também ministro aulas no curso de agronomia da Unopar, aqui de Ponta Grossa. Bom, bacana Muito então. bom. Eu ia pedir exatamente isso, se já estava tendo consultoria online, mas eu acho que é uma opção, né? Sempre é uma opção. É claro que muitas coisas a gente precisa realmente ver, chegar no produtor, mas tem algumas recomendações, algumas orientações que nós conseguimos fazer online e a gente tem trabalhado nesse formato. Muito da parte online também para produtores, mas para empresas, para técnicos que aí vão passar essa informação para os seus produtores. Treinamentos tem sido um grande forte aí nas nossas habilidades dentro da consultoria. Uma modalidade nova que a pandemia trouxe, né? Se é que a pandemia trouxe alguma coisa boa, é a conexão que a gente criou no online, nas redes sociais, e essa possibilidade de, mesmo estando longe, estar perto. Todo mundo se adaptou e agora todo mundo usa isso para muitas e muitas coisas. Mas então, vamos começar a nossa conversa sobre o pré-secado, então. Acho que a gente tem que começar, assim, bem básico, Marion, perguntando para ti o que é o pré-secado. O pré-secado, gente, ele é um volumoso que, além de nos transmitir a parte da fibra para os animais, ele também vai ter um incremento proteico nas dietas. E nada mais é do que uma silagem. Então, quando a gente fala pré-secado ou fala silagem pré-secada, é a mesma coisa. É um método de conservação dessas forrageiras para que elas fermentem, elas virem silagem e possam ser utilizadas em outros momentos do ano. Ela pode ser utilizada de diversas formas, pode ser feita de diversas formas e também utilizada para várias espécies, né? Bovinos de leite, bovinos de corte, ovinos, equinos. Então, é uma forma da gente conservar essas forrageiras, produção de volumoso, produção proteica, com muita qualidade. Então, tu podia conceituar para nós, elencar para nós, Marion, quais são as principais vantagens em estar utilizando o pré-secado dentro da propriedade? Existem várias vantagens quando a gente fala em pré-secado, né? Vamos pensar assim, que
o bovino em si é um animal que ele é ruminante. Então, ele precisa dessa fonte de fibra para estar ruminando. E agora nós estamos vivendo numa época onde que o preço dos insumos e o preço dos concentrados, principalmente aí farelo de soja, estão nas alturas, né? E a gente ter um volumoso que ele tem um bom incremento proteico, isso é excelente para reduzir o custo das dietas, né? A gente tem utilizado muito algumas espécies de forrageiras que elas têm muita qualidade proteica, como a aveia, como o azevém, a alfafa, até o próprio tifto, né? E isso faz com que o custo da dieta se torne muito mais acessível do que estar utilizando esses concentrados, que são bem mais caros, né? A gente tem conseguido resultados em torno aí de 20, 25, tivemos até alguns dados de 27% de proteína bruta nos pré-secados. Então, isso é bastante coisa quando a gente fala de produção de volume, né? De volumoso. A qualidade realmente desses pré-secados é diferenciada. E como que eu faço para... Eu mando para um laboratório? Como que faz para mim saber esses teores aí? Tem algum laboratório que é mais utilizado como referência, assim, que tu usa? Então, na verdade, aqui na nossa região, tem um laboratório, que é o laboratório da Fundação ABC, que faz a análise de pré-secado, mas existem outros laboratórios no Brasil que também fazem as análises, 3R Lab, o Exalc Lab, o Lab Nutri no Rio Grande do Sul. Então, hoje já tem muitos laboratórios que são capazes de fazer essa análise bromatológica. Como é que funciona? Você não precisa estar necessariamente com o pré-secado pronto, né? Mas é interessante que ele já tenha passado por processo de fermentação e a hora que você estiver utilizando esse pré-secado para os animais, você retira uma amostra e envia para o laboratório. E lá no laboratório eles vão fazer as análises e você vai receber o laudo bromatológico. Muitas das vezes vem com várias variáveis aí, né? Seja parte de FDA, FDN, toda a parte de fibras, parte de proteína, e aí cabe ao técnico auxiliar o produtor a interpretar e também utilizar esses dados para fazer uma boa dieta para os animais de acordo com cada exigência, com cada categoria. Mas esse material, antes dele ser, como que eu chamo o processo de fazer o fardo? Ensilado? Isso. Ele não vai ter uma características diferentes depois lá do final, quando for dar para os animais? Na verdade, assim, o que muda principalmente é pH, lógico, né? Porque quando o material passa pelo processo de fermentação, nós queremos que ele reduza pH, ele fique um pH mais ácido para que a gente tenha... Porque quando se faz a fermentação, né, é produzido o ácido lático, principalmente, que é um ácido bem forte, que vai reduzir o pH. Então, o que muda é o pH. A matéria seca, ela pode mudar um pouquinho, em torno de 2% reduzir, e se for conservada de uma maneira adequada, entende-se que a qualidade em si da análise bromatológica, proteica, fibrosa, ela não tem grandes variações, desde que o processo de conservação seja feito de uma forma adequada. Então, as grandes variações no pH, com certeza isso vai variar muito, e aí um pouquinho na matéria seca. O restante dos parâmetros, eles não têm grandes alterações. Isso em boas condições de armazenamento, né? Isso, em boas condições de armazenamento, em ambiente anaeróbio, livre de fluidos e todas as questões que depois a gente pode comentar até sobre essas variáveis importantes, né, Ju? Assim como a silagem, uma das coisas que mais vai ter influência na qualidade, pode-se dizer, né? Isso, exatamente. Com certeza, Tá. a gente precisa que ela seja bem conservada, senão a gente está aí não entrando nos princípios da conservação, né? Sim. Acho que a gente pode puxar um pouco para o corte, então, em questão de ponto de corte, e já falando em qualidade, o que a gente não deve fazer para não perder qualidade no ponto de corte? Uhum. Beleza. Para a gente entender um pouquinho sobre ponto de corte, a gente precisa entender como que esse pré-secado é feito.
Eu acho que isso é muito importante. O porquê de pré-secar, por que ele tem esse nome? Quando nós vamos utilizar as forrageiras, esses capins ou essas leguminosas para a silagem pré-secada, o teor de matéria seca dessas espécies, quando ela tem muita produção, aliado com qualidade bromatológica, o teor de matéria seca é muito baixo. E para a gente ter uma boa capacidade fermentativa, a gente precisa de teor de matéria seca, precisamos de carboidratos solúveis e relação com o poder tampão. Essas forrageiras, elas têm de médio a alto poder tampão, o que isso não é tão interessante. Elas também têm poucos carboidratos solúveis, que são os substratos para as bactérias acidoláticas fazerem a fermentação. E então a gente tem que trabalhar muito em relação ao teor de matéria seca. Se a gente cortar direto, que nem o milho que a gente comentou lá no outro episódio, né? Que a gente faz o corte direto e já ensila, o teor de matéria seca é muito baixo. E aí a gente vai ter problema de Clostridium, problemas fermentativos, e a gente não vai conseguir conservar de uma forma adequada esse material. Então, a gente precisa cortar, já falo sobre o ponto de corte, porque varia muito dentro das espécies e também varia muito entre qual estação de ano que está, isso na alfafa a gente já vai ver. Então, a gente vai cortar essa forrageira com uma máquina, uma segadora. Ela pode aí ter condicionador ou não. O que é o condicionador? Ele pode ser de rolo martelo, ele vai como se fosse esmagar o colmo dessa forrageira para acelerar a secagem. Depois desse corte, esse material vai ficar no campo secando, ou seja, pré-secando, fazendo o emurchecimento. Se quando a gente cortou, gente, esse teor de matéria seca estava abaixo de 20%, nós queremos subir esse teor de matéria seca para pelo menos 38% na alfafa e pelo menos 45% para aveia, para azevém, para tifto. E aí ele vai ficar, dependendo da estação do ano, dependendo de onde que a gente está, dependendo da temperatura, do vento, ele pode ficar de 2 a 48 horas secando no campo. Tempo a alfafa. Nós temos os nossos colegas em Minas Gerais que fazem a alfafa, eles cortam em torno de 2 horas, ela já alcançou o teor de matéria seca adequado, eles já estão recolhendo. Nós aqui, quando nós cortamos alfafa no inverno, ela pode até ficar 48 horas secando. Então, não tem como a gente bater o martelo aí quanto tempo fica secando. Vai variar de todas essas premissas aí que a gente comentou, né? Então, depois de cortar essa forrageira, ela vai ficar secando no campo. Se for um azevém, uma aveia, um tifto, é interessante a gente vir com uma outra operação para fazer o espalhamento e o revolvimento para que a gente tenha uma secagem mais homogênea, senão vai secar toda a parte de cima e a parte de baixo. Ela vai ficar com um teor de matéria seca diferente, então é interessante a gente fazer o revolvimento para fazer a secagem homogênea. Depois que é feito o revolvimento, aí vai ter o recolhimento, o enleiramento. Então, vem uma outra máquina montando leiras. Então, o que são essas leiras, né? Vai pegando esse material que está espalhado no campo e vai juntando para vir uma outra máquina e fazer o recolhimento disso. E aí que pode ser com as enfardadeiras ou com as ensiladeiras, né? As enfardadeiras, elas vão fazer os pré-secados do tipo bola e as ensiladeiras vão levar para o silo para fazer do tipo trincheira ou do tipo superfície. De uma maneira geral, gente, esse é o processo de confecção do pré-secado. Mas e aí, voltando lá na pergunta, né, em relação ao ponto de corte das espécies. As espécies mais utilizadas é aveia, azevém, alfafa, tifto. A gente já começou a utilizar milheto, tem alguns lugares do Brasil que eles já estão utilizando as braquiárias, alguns pânico também para fazer a silagem pré-secada, né? Mas e qual que é o ponto de corte? Na alfafa existem 3 tipos de ponto de corte diferentes. A alfafa é uma forrageira perene,
A gente considera de inverno porque a implantação dela pode ser feita em abril, maio ou setembro, outubro, e ela vai dar vários cortes durante o ano, 8, 9, 10 cortes durante o ano, depende de onde você está. O primeiro corte ele tem que ser feito com 80% da floração da alfafa. Os demais cortes podem ser feitos com 10% de floração da alfafa. Porém, na nossa região, quando chega no inverno, a alfafa não vai florescer. Então, você vai ficar lá, o produtor vai ficar esperando 30, 40, 50, 60 dias e esse material vai estar perdendo qualidade e ele não vai florescer. Então, a gente diz que tem que ser o corte no inverno, quando a alfafa não vai florescer, em torno de 5 centímetros das brotações basais, que são aquelas brotações de baixo. Então, você olha lá no bacheiro da planta, se tem 5 centímetros de brotações basais, você já pode fazer o corte da alfafa, né? Já o azevém, nós vamos fazer em torno de 2 a 3 cortes, que é uma forrageira anual de inverno. Existem os azevéns diploides, existem os azevéns tetraploides. Vocês estão vendo que não é muito fácil ainda a gente falar de ponto de corte de silagem para secar. É complexo, né? Então, por exemplo, os azevéns diploides, a gente consegue determinar um ponto de corte que é aí na elongação. É na elongação de que os nós estão visíveis aí, eles estão elongando. Já quando a gente fala dos azevéns tetraploides, a gente não consegue visualizar isso no campo. Nós estamos há 10 anos trabalhando com isso. Então, quando a gente chega, a gente já consegue determinar esse ponto de corte dos azevéns tetraploides como se fosse no olho, mas é justamente pela prática e pelo aspecto da lavoura. A gente está tentando definir alguma metodologia, porque nos azevéns tetraploides, quando chega no ponto de corte, ele ainda não está com os nós visíveis. E aí o produtor pergunta para nós, mas e quando que eu corto? Devo chegar lá, quando você tá olhando lá e tá bom, não é assim, né? Então, a gente vai ver que as plantas começam a acamar um pouco mais, a gente está tentando definir uma metodologia que é quando a gente corta, vai começar a aparecer o primeiro nó visível. Então, nos azevéns tetraploides, a coisa ainda está um pouquinho mais complicada quando a gente tenta explicar e definir um ponto de corte. A gente tem usado muito a prática em relação a estar muito acostumado em ver essas lavouras, né? Quando a gente vai para a aveia, lembrando aqui, né, que para silagem pré-secada, nós estamos utilizando uma aveia forrageira e não uma aveia granífera. Aveia forrageira são aquelas aveias que produzem bastante folhas, porque é na folha que nós vamos ter os teores de proteína bruta elevados que a gente quer. Então, o corte da aveia... Eu já estava achando que ter bastante grão era importante. Não! Puxando para o milho, sabe? Aí, a gente pode marcar um novo podcast só para falar sobre silagem planta inteira de cereais de inverno, que daí são as aveias graníferas, as cevadas, os trigos, triticale, que o corte é feito direto com grãos, e aí o incremento é energético, por quê? Porque vai ter grãos, vai ter amido, e a gente vai poder, eles têm os teores de matéria seca para fazer o corte direto, mas são as aveias graníferas. Aqui, quando a gente fala em pré-secado, são aveias forrageiras, elas não podem ter grãos, elas não podem florescer. Por isso que o corte é feito no emborrachamento. O que é esse emborrachamento? É antes da aveia estar florescendo. É quando ela já está com a panícula formada lá no como e fica aquele gordinho, a gente diz que é aquele gordinho que fica no como antes dela florescer. A partir do momento que ela floresce, ela já reduz o teor de proteína bruta e já aumenta os teores de fibra, e não é isso que a gente quer num pré-secado de qualidade. O rebrote da aveia forrageira não é muito bom. Tudo bem, tem as aveias forrageiras que são para pastejo, mas daí é outro assunto, é outro podcast também. As aveias que a gente utiliza para silagem pré-secada, elas não têm um bom rebrote, e aí quando estão no emborrachamento. Então, a gente vai fazer apenas um corte. Já no Tifton, é uma forrageira perene de verão, e são feitos vários cortes também durante o ano, né? E aí, em torno de 40 centímetros de altura que a gente faz o corte do Tifton, dos gigs, dessas forragens em si. Então, veja, gente, que além de ter ponto de corte,
tem ponto de recolhimento também, diferente só do milho. No milho a gente corta e já leva lá com os 35% de matéria seca, já leva direto para o silo. Aqui a gente tem que saber o ponto de corte de acordo com o estágio das forrageiras e depois também vai deixar pré-secar e tem que saber o ponto que você vai recolher. Veja como o pré-secado aí, quando a gente acha que é simples de fazer aquelas bolas que a gente vê na estrada, tem muita teoria para a gente colocar em prática para poder fazer esse tipo de forragem. Eu já começo a me perguntar, será que eles estão pensando nisso? Que já aqui está se tornando bem mais comum já pré-secado. E a gente vê hoje, João e Matheus, que tem uma demanda muito grande. A utilização do pré-secado tem crescido não só aqui no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, região sul do Brasil, mas Minas Gerais, Goiás, Rondônia, Bahia. A utilização desse volumoso conservado já tem sido utilizado em muitas partes do Brasil. Porém, a gente precisa ainda se profissionalizar nessa técnica. E hoje, aqui no Brasil, a gente não tem muita literatura, muita pesquisa em cima disso. Então, por isso que a gente vem trabalhando em cima desse sistema de conservação justamente para levar informação. Uma vez que nós estamos aqui, né? Eu não trabalho há 30 anos com pré-secado, mas na nossa região, há 30 anos já se estão trabalhando e nós, dentro da consultoria, temos trabalhado e eu já trabalho há mais de 10 anos com esse tipo de conservação de forragens. Eu estava comentando até essa semana, é muito interessante que ele entra como uma opção para suprir aquela falta que a gente tem sempre quando troca a estação, né? A gente sai, por exemplo, tem a grama ali quando termina o verão e ainda a aveia não está pronta para tu largar o animal, né? Então sempre fica esse pedaço, esse tempo. Vazio forrageiro que a gente chama. É isso aí, vazio forrageiro. É muito interessante, né? E aqui na nossa região a gente diz que chega os meses de inverno e os meses de verão, a gente separa as safras, né? E quando a gente vai para outras regiões do país, a gente tem Brasil mais tropical, nós temos a parte de águas e seca. E chega na seca, não tem produção de pasto, então a gente pode conservar quando o pasto está produzindo em abundância, em excesso nas águas, poder conservar esse excesso através da silagem pré-secada para poder fornecer aos animais justamente nesse período de vazio forrageiro ou para aqueles animais que permanecem em confinamento, que você precisa fornecer o alimento para esses animais durante o ano todo. Então, Marão, aqui na nossa região, como eu falei, eu acho que faz um ano que começou esse negócio de pré-secado, assim, e o pessoal ainda não tem uma noção direito de que máquina que precisa. Pode citar algumas delas, assim? João, para a produção de silagem pré-secada, como vocês viram, a gente comentou, tem vários processos em torno disso, então exige um grande número de máquinas. O que tem acontecido aqui com os produtores? Tem muitos prestadores de serviço que têm todas essas máquinas e aí são contratados por esses produtores. Que a gente precisa de uma máquina para fazer o corte, que é a máquina segadeira, que a gente chama. Depois a gente precisa da máquina que vai fazer toda a parte do revolvimento, né? E quando for se fazer, depois a gente precisa vir com uma máquina, a gente chama os ancinhos, que são os ancinhos ou revolvedores ou os ancinhos enleiradores, que vai fazer a parte do enleiramento. Depois tem que vir com mais uma máquina quando se está falando em silagem com máquina automotriz. Aí é a mesma máquina do milho, só que muda a plataforma da frente para fazer o recolhimento e levar para o silo. Depois precisa dos tratores para fazer a compactação. E quando nós estamos falando em pré-secado do tipo bola, nós precisamos da enfardadora da máquina que vai vir enfardando. Se não for uma máquina combinada, ou seja, que faz o enfardamento e a plastificação, nós precisamos vir com uma outra
máquina que é o empacotador, que vai fazer toda a plastificação, e depois tem que vir com mais uma máquina que vai fazer o recolhimento dessas bolas para pôr no caminhão, para daí levar no local que vai ser fornecido para os animais. E o valor para o produtor adquirir todas essas máquinas, a não ser que seja um produtor extremamente grande, mas é um valor relativamente alto. Por isso que no pré-secado, a terceirização é um dos melhores caminhos. Ou também, o que nós temos são propriedades exclusivas para a produção desse pré-secado, que tem todas essas máquinas, né, que vão produzir o pré-secado e vão vender para outros produtores. E aí os produtores vão adquirir o produto já pronto. Tem todas essas modalidades. Uma opção, apesar de mais difícil, é uma associação também, né? Aqui tem Isso, a associação também, hoje está se começando, tem a Associação Brasileira de Prestadores de Serviços. O foco principal aí no início é a parte de silagem de milho, mas também já tem a questão da silagem pré-secada, justamente aí para tentar auxiliar os produtores que não têm a parte de terceirização tão próximo da propriedade. Para nós temos inúmeras, aqui temos 5, 6, 7, 8, 9, umas 10 empresas de prestação de serviços só na nossa região. Mas a gente está vendo que isso aí já está começando a ser vislumbrado por outras regiões e está crescendo muito. E a gente fica muito satisfeito com esse crescimento, porque a gente sabe que o produtor está sendo atendido de uma forma mais adequada, com produto de qualidade. Isso vai gerar mais produção de leite, mais produção de carne, que é o grande objetivo de todos, né? Quem ganha é o setor, né? Quem ganha é o setor, todos ganham. Marion, tu comentou sobre usar a máquina automotriz para fazer o recolhimento no campo. Tem alguma opção para acoplar no trator que seja mais pequena, mais barata? Tem algumas opções, sim, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado se essa forragem vai ser, essa máquina, ela vai ser capaz de fazer a picagem do material. A gente tem trabalhado muito com as ensiladeiras grandes, porque elas conseguem fazer a picagem desse material para auxiliar em todo o processo de compactação. Mas tem algumas acopladas no trator que também podem fazer o recolhimento, mas não é muito usual. Mais comum então é a grande. A enfardadeira, ela pica também o material, né? Pica, mas não pica tão quanto, ela não consegue picar tanto a ensiladeira. Porque a enfardadeira tem um número X de facas, né? E aí o tamanho da picagem é o espaço entre as facas. A gente não consegue picar tão quanto a ensiladeira consegue. A automotriz tem que fazer uma regulagem também, que eu fiquei pensando agora, não vai ficar demais? Não, então, por isso que tem que ter uma regulagem certa. Dentro da Penn State, lá da Universidade da Pensilvânia, tamanho de partículas, eles têm, a mesma que a gente falou da parte de milho silagem, também tem os parâmetros para utilizar para pré-secado. Mas digo para vocês, são parâmetros bem difíceis de se chegar, não é tão simples de se chegar quando a gente fala em silagem de milho. Nas ensiladeiras grandes, tem que tomar muito cuidado, quando a gente vê que está fazendo muita poeira, aí tem que regular melhor. Bom, então, Marion, tu comentou sobre diferentes métodos de se fazer, né? O pré-secado em bola e o pré-secado em trincheira. Tu podia comentar um pouco para a gente sobre essas maneiras diferentes de armazenar o pré-secado? Então, o que é legal, né, quando a gente fala em armazenamento do tipo bola? Porque é uma utilização, digamos que bem democrática, porque ela pode ser utilizada tanto para grandes produtores quanto para pequenos produtores. Nós temos bolas de diversos tamanhos, mas vamos dizer em média aí que essas bolas vão ter 500 quilos de massa verde. Não pode ter aqueles produtores grandes que utilizam inúmeras bolas, ou pode ter aquele produtor pequeno que não vai conseguir consumir uma quantidade de pré-secado grande. Aí as bolas são uma boa alternativa e já em silos trincheira, em silos superfície, a gente recomenda para produtores maiores que vão conseguir tirar uma fatia maior diária aí, porque
o incremento nas dietas de silagem pré-secada não é tão grande como o efeito da silagem de milho. Por isso, pequenos produtores, se forem fazer silos trincheiras ou silos superfícies, tem que cuidar muito com o dimensionamento desse silo, porque aquela regra da fatia diária, 17, 20 centímetros, continua valendo para silagem pré-secada. Afinal, nós também queremos um ambiente anaeróbio, né? Livre de oxigênio, para a gente não ter degradação, para a gente não ter desenvolvimento de fungos e leveduras aí com a entrada do oxigênio. Em comparação com o feno, então, Marião, questão de qualidade, eu acho que o feno é um pouco mais fácil de produzir. O que tu acha? O que tu me diz? Na verdade, dependendo da estação do ano, dependendo do local, o feno se torna até mais difícil de produzir. Daí vira um problema. Isso, que vai chover, ou outro ponto. Já falo aqui para vocês que o feno aqui e o processo de conservação do feno é diferente. Então, vamos entender o que é a diferença, né? O pré-secado, o processo de conservação é através da fermentação. O feno é através da desidratação. Por isso que o pré-secado nós vamos recolher em torno aí de 45% a 55% de matéria seca. E o feno nós vamos recolher com 85% de matéria seca, porque o feno ele vai conservar, então, novamente aí, pela desidratação. Por isso que o feno nós não colocamos o plástico nele, porque ele não precisa, não deve fermentar, e ele deve ser conservado em um ambiente, um barracão fechado, porque ele não pode tomar chuva. Já o pré-secado, quando a gente faz em bolas, né, por exemplo, a gente pode colocar o plástico em volta e pode armazenar ao ar livre. Ele vai estar fermentando lá. Por que eu digo que em muitos casos a utilização do pré-secado, ele pode ser mais... a confecção do pré-secado pode ser mais fácil. Na nossa região aqui, chega... os meses de inverno, onde a gente está fazendo o aveia ou o azevém, nós temos muito orvalho e temos muita neblina de manhã. E o que acaba acontecendo? Essa forragem não chega no ponto de feno, não chega a 85% de matéria seca, porque ela vai secar durante o dia, aí vai chegar à noite, ela vai umedecer com o orvalho e com a neblina, com a serração. E ela não chega nos 85%. Então vai ficar lá dias. Decomposição até. Isso, fica até um cheiro forte, exatamente isso, fica um cheiro forte na lavoura se você deixa muitos dias aquele material lá no campo. Por isso que a gente utiliza a silagem pré-secada, porque a gente faz um recolhimento mais rápido, né? Ele fica menos tempo no campo secando. E já nas regiões do Brasil, que a gente falou lá que é no período das águas, que vai produzir bastante forragem, a resposta está aí, período das águas. Tem locais que chove todo dia, e aí, mesmo que seja quente, para alcançar os 85% de matéria seca, não chega. E porque chove antes, não é interessante chover, perde qualidade, contamina material. Nessas regiões onde chove todo dia, em questão de poucas horas, já chega no ponto de matéria seca do pré-secado e consegue fazer o recolhimento antes de chover lá no final do dia. Digamos, cortou de manhã, secou, já no final do dia consegue recolher, ou no meio da manhã, dependendo do local, como eu contei para vocês, aí já consegue fazer o recolhimento do material, né? Não quer dizer, assim, que a utilização do feno é ruim, gente, não é esse entendimento. A gente só está fazendo a diferenciação em relação aos modos de conservação, né? Perfeito. Tem que ter um sincronismo entre as máquinas que cortam e a capacidade de enfenação também, né? Isso, com certeza. Porque senão Tem que ter, sim, tem que ter um sincronismo aí, se vão ser prestadores de serviços diferentes, aquele que corta, aquele que vai vir enlerar, aquele que vai vir recolher, então tem que ter um sincronismo aí para não perder esses principais pontos. E também quando você vai levar para o silo, você tem que ter um sincronismo quando faz o silo trincheiro, o silo superfície, em relação à máquina que está colhendo os produtos, o produto que está chegando, a quantidade de produto que está chegando e a capacidade de compactação desse material lá no silo. Bom, para fechar, então, Marion, eu tenho uma dúvida quanto ao tempo de fermentação, tanto para o silo trincheira ou em superfície, né, quanto para a forma de armazenamento em bola. Qual o tempo que eu tenho que deixar aí?
Isso é um grande questionamento. Quando a gente fala em silagem pré-secada, a gente tem dito pelo menos aí uns 45 dias, mas digo para vocês que esses dias nós somos um produtor com 30 dias de silo fechado. Foi feito um azevém com uma qualidade extrema, muito bem picado, muito bem compactado. 30 dias já estava um material muito bonito. Mas a gente tem dito aí que é para aguardar, se possível, uns 45 dias para poder utilizar essa silagem para secar. Então, pessoal, o nosso episódio está chegando ao fim. Mas para você que deseja aprofundar um pouco mais nesse conhecimento sobre o pré-secado, a Marion ela tem um convite muito importante para você. Legal, pessoal. Então, vocês viram aí que a gente só colocou uma palhinha para vocês o que é toda a produção da silagem pré-secada. No dia 27/9, às 7h07 da noite, nós estaremos no canal da MSDC Consultoria com uma super live aí falando, na verdade, o nome dessa live é Decifrando o Pré-secado. A gente vai ter 1 hora de conversa sobre a utilização do pré-secado e, ao final, nós vamos lançar o nosso curso, que é o Guia do Pré-secado. É um curso extremamente completo em relação à utilização dessa forrageira conservada. Vão ter vários módulos bônus também extremamente interessantes. Então, fica o convite para vocês estarem ao vivo conosco no dia 27 de setembro, às 7h07 da noite, no YouTube, no canal da MSDC Consultoria, para nós decifrarmos junto aí o pré-secado, essa forrageira conservada. É um assunto que tem... É isso aí, pessoal. Um assunto que a gente ainda tem muito a aprender, né? Muito complexo, como deu para perceber. Um convite muito bacana. Então, Marion, obrigado por participar de mais um episódio. Cada vez que você vem aqui é muito enriquecedor para a gente, porque a tua experiência e tudo mais. Então, muito obrigado mais uma vez. Gomes? Exatamente. Muito obrigado, Marion, por ter topado mais essa. Esperamos que tenha mais aí para frente. Mais, né? Eu fico muito feliz, meninas, desejo sucesso para vocês no podcast do Agro. O trabalho de vocês está sensacional. Muito obrigada pelo convite. Sempre estou à disposição de vocês, à disposição aí de todos os nossos ouvintes. E quem ainda não me segue no Instagram, pode me seguir lá, é Marion com Y, então é marion.msdc.consultoria. Nós sempre estamos postando muito conteúdo na área de forragicultura, o nosso dia a dia, o que a gente faz na consultoria, também muito conteúdo técnico nessa área aí que nós gostamos tanto, né? Muito obrigada, meninos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Vou deixar o convite para vocês também, seguir a gente, o podcast lá no Instagram, é @podcastdoagro. E se você está ouvindo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal. Se está ouvindo pelo Spotify ou qualquer outra plataforma, também não esquece de seguir o nosso podcast, que você vai ser notificado sempre que tiver episódios novos. Então, muito obrigado por ter ouvido e tchau!